Fala galera, beleza? Bora falar hoje da Kepler Weber, análise do dia 13 de 6 de 2024. Bora ver como que tá essa questão de ter um trimestre ruim e um ano bom, né? Como que se deu isso? Nesse vídeo a gente vai estar falando do provento, o último provento pago de indicadores, quanto está rendendo 10, 100 e 1000 ações e de um ponto de entrada para você aí que é holder ou quer fazer trader, quer baixar seu preço médio, seja lá como for, fica aí até o final do vídeo para não estar perdendo nada, beleza? Bora pro conteúdo que hoje é zero enrolação e tem bastante coisa pra gente ver, beleza? Seguindo aí então, vamos falar logo dos indicadores, né? Vamos estar dando uma olhada aqui nos principais indicadores. Vamos começar pelo dividend yield. Para começar aí, a média do dividend yield da Kepler é 5,45%, né? E esse cara tá em 8,56%, tá aí 57% acima da média, né? Então, ou seja, o cara tá pagando bem, se for considerar que tá 55% acima da média, para um P sobre VP aqui tá 57% abaixo da média, né? Ou seja, ela podia estar muito mais cara agora. Então, apesar do P sobre VP tá com esse valor de 2,28, basicamente ela tá com desconto, né? Ela tá muito abaixo ela tá muito abaixo da média que esse valor é, beleza? E aí vendo aí os demais indicadores, dívida bem controlada, inclusive dá para ver isso no relatório de que a Kepler não tá com alavancagem nem nada do tipo. ROI bom, ROA bom, ROIC bom também. Inclusive o relatório dá também o, um destaque para o ROIC, que foi mais do que eles esperaram para esse trimestre. E os CAGR de lucro e de receita também, 21,28% e 98,56%, né? Baita projeção, né? E baita resultado aí, se considerar esses 5 anos, beleza? Mas bora tá vendo aí como foi de fato o relatório. Galera, é sempre bom prestar atenção no resultado consolidado, né? Porque às vezes o relatório expõe, vamos dizer assim, a parte boa do ativo, mas quando você olha de fato no, no resultado consolidado, você vê que nem tudo é flores, né? Então assim, vamos bora ver aqui, por exemplo, os comentários do relatório do resultado, beleza? A alcançou um desempenho exemplar no primeiro trimestre de 2024, notável expansão na maior parte do segmento de atuação. Esse sucesso se refletiu em um crescimento expressivo de 17,7% na receita líquida. Beleza? Margem EBITDA ajustada registrou um aumento de 0,1 ponto percentual, comparação com o primeiro trimestre de 2023, alcançando 24,04%. E aí esse incremento destaca a robusta rentabilidade da companhia, demonstrando consistência operacional e diversificação dos negócios. Uma função dessa diversificação, em função dessa diversificação, alcançamos um mix de venda favorável, impulsionado pelo notável crescimento de 22,8% no segmento de fazendas, né? E eles dão destaque para esse segmento de fazenda, né? A receita, o relatório ele divide entre 4 ou 5 segmentos, né? Que compõem a receita total aí da Kepler. E aí ele diz que na receita de fazenda ele está dando esse destaque, mas não diz os pontos negativos, né? E são coisas assim que a gente vai abordar aqui, então fica atento aí até o final. Beleza? Outro destaque foi a retomada do crescimento de negócios internacionais, expandido 70,2% no faturamento. Resultado das vendas para os países da América do Sul, motivado pela estabilização do regime das chuvas e recorde de produção de grãos. Beleza? Então, ele vem trazendo isso como um dos destaques desse período. Mas nem tudo são flores. Vamos estar dando um resultado consolidado para vocês estarem entendendo isso.
E aí, quando você olha no resultado consolidado, né, receita operacional líquida, se você for comparar nessa primeira coluna aqui, essa primeira coluna aqui é ano a ano, e essa segunda coluna aqui é trimestre. Quando você bate receita, as colunas do trimestre com as colunas do ano, você vê que a Kepler foi basicamente horrível. Simplesmente assim, horrível nesse intervalo de 3, 4 meses, né? E foi muito bem se comparado ao intervalo do ano, né? Então, assim, ler só os destaques, né? Aí é moleza. Aí a empresa só expõe o que foi boa, né? Aí vamos dar uma olhada, receita operacional líquida. Aí se você olhar ano a ano, pô, a receita subiu aí 17,71%. Mas se for comparar trimestre a trimestre, menos 24,27%, negativado. E por assim vai, lucro negativado no trimestre, positivo no ano, lucro líquido, né, negativado no trimestre, positivo no ano, resultado antes do IR, né, negativo no trimestre, positivo no ano, e por assim vai. E aí vem o lucro líquido, né, que é o mais importante para a gente estar olhando aqui, menos 44,53% no trimestre e ano a ano 1,79 positivo, né? Então você vê que nem tudo são flores, não são só aquelas maravilhas que vem dizendo no início dos resumos, beleza? Então é importante olhar isso. A Kepler foi horrível de trimestre, mas foi bem se comparado ao ano. E aí tem alguns pontos aqui que são destaque, né? Que devoraram a receita da Kepler. Né? O custo de produtos, por exemplo, aqui, ó, 258, né? E esses dois lapadas de 23 aqui, ó, 23 e 24, ó, despesas covenant e despesas gerais administrativas. Vamos dar uma olhada nisso também mais aqui para frente, beleza? Tá aí, ó, uma verdadeira pancada na receita. E aí vem aquele caso lá da Fazenda, por exemplo, né? Fazenda e agroindústria são dois pontos aí que complementam desculpa, a receita da Kepler. E aí vem aqui um ponto negativo da Fazenda, né? Comparado ao resultado do quarto trimestre de 2023, observamos uma redução, a qual é atribuída à sazonalidade histórica do mercado no segmento, influenciada pelo calendário da colheita da soja, que diminui o volume de investimentos durante o primeiro trimestre. Está aí a primeira lapada com relação ao segmento de fazenda da Kepler, né? E que também devorou a receita. Em relação a agroindústrias, vem aqui, ó. Em relação ao quarto trimestre de 2023, observamos uma redução de 46,7% no mercado de agroindústria, comportamento que também se reflete no segmento de fazendas. Efeito da sazonalidade, influenciada pela colheita de verão, que representa o período mais significativo do calendário agrícola. Então, para começar, esses caras aqui são dois caras que deram já uma pancada na receita jogando para baixo, beleza? Galera, se esse vídeo estiver interessante para vocês, já corre aí, deixa o seu like, compartilha o conteúdo, aciona a notificação para não estar perdendo nada que vai estar saindo no canal, beleza? Também vou deixar na descrição do vídeo aqui links para livros que vão agregar no seu conhecimento de fundo imobiliário e ações, e mais alguns equipamentos que vão te ajudar nessa jornada. Vai lá e dá uma olhada. Show de bola? Então aí continuando as lapadas aí na receita, né? Que vem diminuindo a receita, coopera para tornar ela negativa, né? Essa aqui é uma das áreas que eu apontei lá na frente no resultado consolidado. Despesas gerais e administrativas, né? A porcentagem em relação ao RL. Beleza? Aí se você ver aqui, ó, receita líquida, já teve um aumento no caso das despesas, né? A despesa geral administrativa já teve um aumento do primeiro trimestre da 23 para o primeiro trimestre da 24, né? Mais 36% em cima desse item, né? Que é um daqueles lá no consolidado geral que fez a diferença. Beleza? E aí ele vem ainda citando, né? A variação nas despesas de um T24 versus um T23 tem como principais fatores os dispêndios
com projetos estratégicos pontuais. Então, assim, tem que começar a diminuir as despesas, né? Porque esses mais alguns itens têm devorado aí a receita. E aí, esse aqui é outro item que tá lá na frente lá, ó. Despesas com vendas. Aí entre um T23 para um T24 teve um aumento de mais 6,3%, né? A variação nas despesas com vendas reflete o impacto da inflação sobre os custos, com o pessoal e respectivos encargos, juntamente com o aumento das despesas com feiras e exposições de serviço de terceiros. Então, assim, ó, além de ter a própria questão da sazonalidade do produto, do ramo da empresa, ainda tem essa questão da economia geral, né? Que também já não ajuda. Então, foi mais um ponto aí que baixou a receita. Um outro ponto que está lá na frente também e que é uma lapada em tanto é o custo de produtos vendidos, né? E aí, se parar para olhar de um T23 para um T24, esse cara aí deu uma subida de 16,9%, né? Tá aí uma outra lapada que foi dada na receita para estar derrubando aí o desempenho da Kepler, né? E quanto está rendendo esse cara em um ano, considerando esse yield e considerando esse valor da ação, né? Se você compra 10 ações, você vai estar investindo no valor total de 99,1, né? E o montante recebido aí de 8,48 no final de 12 meses. Se você compra 100 ações, vai estar investindo no valor total de 991 e vai receber 84,82 no final de 12 meses. Se você compra 1000 ações, vai estar investindo no valor total de 9.910 e vai estar recebendo aí no final de 12 meses de um acumulado só de provento de 848,29. Beleza? Isso é quanto estaria rendendo esse cara aqui em um ano. E, para você que não viu ou ficou curioso com relação aos proventos, o que foi pago de proventos, aí só para ter um pequeno histórico aqui de 2023, a Kepler pagou aí em dezembro, né, 0,06 por ação como juros de capital próprio e pagou 2 dividendos aí no dia 15 de abril de 2024, certo? Um equivalente por ação de 0,26 e outro equivalente por ação de 0,15. Esses foram os últimos proventos conhecidos aí, pagos pela Kepler. Beleza, galera? Então, ó, vamos aqui agora para a entrada, né? Um outro ponto importante para a galera que é holder ou que é trader. Galera, para começar, se a gente diminuir isso aqui, ó, o ativo está em uma tendência de alta, beleza? Essa linha vermelha que eu marquei, ó. Olha quantas vezes já tocou aqui, ó. Tocou aqui e vai embora. Aí se você for dando zoom, o que você vai vendo, ó? O que a gente está vendo agora para esses dias? Ó, marquei uma linha azulzinha aqui, que seria uma linha de suporte. Que o preço bateu aqui, ó, e deu uma subida. Beleza? Aqui em cima, uma linha de resistência. Que o preço se aproximou aqui, bateu e voltou. Bateu aqui e voltou. E agora a gente está aqui pela meiuca, ó. Só que o que a gente vê aqui na meiuca? A gente vê essa região aqui, ó. Ó, que eu tô circulando aqui, basicamente uma região de acúmulo, beleza? As médias chegam a estar andando em paralela. Então, tipo assim, qual vai ser a maior probabilidade dela subir ou dela descer? Se for considerar o movimento micro dentro dessa onda aqui, tudo indica que essa acumulação aqui vai ser uma explosão para baixo, para tentar alcançar esse cara aqui ou tentar alcançar esse suporte aqui, beleza? Tá havendo uma acumulação aqui. Se você olhar vou apagar isso aqui. Se você olhar o RSI aqui embaixo, ó, você vê que ele ainda tem espaço para crescer, não está sobrecomprado, beleza? Mas está acumulando e está acumulando começando com a barra de volume vermelha, mas que também não está ainda tão alta.
Então, assim, o que seria bom fazer agora? Esse aqui é um gráfico diário. Esperar os próximos dias e ver qual vai ser a direção desse cara aqui. Para você não entrar agora na Kepler, né? E aí você entra aqui, o preço dá uma pancada para baixo, entendeu? Então é melhor dar uma esperada do que você sair se aventurando agora nesse momento que o preço dela começou a andar de lado, beleza? Dá uma segurada aí e para os próximos dias observar no que ele vai fazer. Porque essa aqui acabou sendo uma zona de acúmulo forte para ela. Até se você abrir uma FIBA aqui, você vai ver que ele fica parando na 6.8 da FIBA. Ó. O preço bate aqui, ó, fica, ó, bate aqui e fica. Então acabou sendo uma zona de suporte ali nessa região para ela. Então espera aí, galera, os próximos dias para você ver a reação do mercado, para você não ter o desprazer de comprar e em seguida a ação cair mais 5% da vida aí, beleza? Então essa é a análise da Kepler. Bora tá acompanhando aí essa ação e a gente se fala numa próxima análise. Valeu!